Muito bem, meus queridos, bom estar aqui juntamente com vocês, galerinha. Esta aula a gente vai bem devagarinho, viu? Agora nós vamos falar da aula 35.1. Meus queridos, aula 35.1, nós vamos fazer a revisão para recuperação. Galera, vocês que ficaram aí de recuperação, não se preocupem. Nós colocamos aqui os principais assuntos que nós vamos debater nessa recuperação e vamos eliminar logo isso aí, tá bom? Meu diretor, aumenta a tela aí para mim. Vamos agora partir, olha, aula de revisão para recuperação da unidade 2. Na unidade 2, meus queridos, deixar claro aqui, lembra o que nós vimos? Dentro da pecuária, professor, pecuária, processos de criação, suinocultura parte 1, suinocultura parte 2, o manejo de bubalinos e criações de bovino, tanto pacote como para leite. Então aqui, meus queridos, para mim, diretor, nessa nossa primeira aula de revisão para recuperação, nós vamos falar aqui da aula 29.1. Isso, aula 29.1, principalmente manejo de produção de suíno, porquinho lá, quais são os reprodutores, como eu vou realizar o processo de reprodução, de produção, desmame, após o nascimento e qual a importância, professor? Nós temos que lembrar qual a importância do escamoteador e também todos os processos depois do desmame, retirada dos dentes, fazer o processo de moça, retirar um terço da cauda. Quais são as importâncias e as implicações dentro do processo de criação? Então vamos lá comigo? Diretor, aumenta a tela aí. Então olha aí, ó, suinocultura parte 1. Primeiro, galerinha, lembrar das considerações pré-parto. Revisão aqui, ó, da limpeza, desinfecção dentro da área da maternidade. Lembra quando nós estávamos falando sobre a importância e as implicações do escamoteador na maternidade? O escamoteador da maternidade vai favorecer uma temperatura ideal para que esse filhote não migre, não leve o que, professor? Perca do seu metabolismo para o seu desenvolvimento, pois quando ocorrer o processo de desmame, lá, quando eles forem para a creche, o escamoteador é totalmente diferente daquele que ele estava na maternidade e apresenta uma temperatura ideal. Professor, como é que eu vou lembrar qual é a melhor posição, o manejo? Para mim, diretor, qual é o manejo que eu tenho que tomar cuidado quando eu estiver fazendo a limpeza, quando eu estiver passando lá pelas baias? Eu observar esse tipo de comportamento. Se os leitãozinhos estiverem todos embaixo do escamoteador, significa que a temperatura está muito baixa. Eles estão todos agrupadinhos porque estão perdendo o calor. Então você está perdendo dinheiro porque o animal deixa de produzir na hora que ele está dormindo. Na hora que ele está descansando, que ele tem que produzir o quê? Carne, ele está com o metabolismo dele alto para poder manter a temperatura. Se tiver muito alto, professor, ele vai estar no raio de ação da intensidade luminosa, fazendo com que está sinalizando para você que está quente demais. Então, o adequado é quando os animais estão o quê, professor? Espalhados por todo o perímetro que ocorre a incidência luminosa. Meu diretor, aumenta para mim aí rapidinho. Galera, olha só, esse aqui, ó, é o adequado, porque a incidência luminosa corresponde ao espaço adequado e olha o comportamento do animal. Quando as patinhas estão todos esticadinhos, isso favorece um processo de desenvolvimento, tá bom? Vamos então para uma atividade para recuperar, para relembrar. Escolhemos uma aí para você, ó. O manejo também do corte dos dentes diminui certos acontecimentos e a falta desse procedimento pode ter consequências. Descreva as consequências do procedimento
corte ou desgaste dos dentes. Aqui, pessoal, ferimentos, relutância matriz ao aleitar e mastite. Lembrando, a retirada do canino, né, tanto superior como inferior, auxilia no processo de você não ferir a tetinha da matriz. E aí isso pode ocasionar uma infecção e também prejudicar no processo de aquisição do colostro. Lá na aula 22.1, a parte 2, nós fizemos a alimentação, o manejo de terminação, manejo sanitário, doenças e área de produção. Aqui, então nós temos uma revisão da recuperação do manejo alimentar. Na creche, sinalizamos aqui o controle da temperatura, equalização dos lotes e monitoramento dos animais nos primeiros dias. Importantíssimo também, em caso de surto de diarreia, suspender a ração. Por quê, professor? Por caso pode ocorrer um desgaste, uma desidratação, favorecendo que o lote ou o animal, se ocorrer uma infecção generalizada, fique mais susceptível a doenças infecciosas e gastrointestinais. E aí nós vamos lembrar também de fatores que podem estressar e fazer com que esse animal perca o processo de desenvolvimento, que é a temperatura, ventilação e umidade do ambiente onde ele está, patógenos, né? Então processo de higienização, o espaço, mudança brusca na dieta, esses são os agentes estressores. E para facilitar aqui, ó, vamos para uma segunda questão para relembrar. A saúde do plantel deve ser item prioritário dentro do manejo da criação de suínos. Mencione as 3 principais doenças que afetam os plantéis, chamados de plantéis, da suinocultura. E diga, qual delas é provocada por um protozoário? Aí a resposta, pessoal, nós temos coccidiose suína, pleuropneumonia suína, doenças entéricas. Doenças entéricas são aquelas doenças gastrointestinais. E, professor, qual delas aí é afetada por um protozoário? É a coccidiose suína. Coccidiose suína é causada por um protozoário. Tem que tomar muito cuidado, professor. Uma das coisas que nós temos que fazer é o quê? Prevenção. A prevenção para evitar essas doenças, na grande maioria, é a higienização, limpeza e estar de acordo com os dias, né? Estar com as vacinações em dias no seu lote. Após essa revisão, nós vamos então para o manejo de criações de bubalino, que nós vimos lá na aula 23.1. Isso! Então nós vamos falar aí vamos dar uma introdução do que vimos da importância dos bubalinos, as principais raças e manejos de criação, alimentação e também manejos sanitários. Manejo de criação de bubalinos. Lá com a sua pele preta, né, com poucos pelos, sofre muito em relação à incidência luminosa em nossa região. Então aqui, pessoal, lembrar que os bubalinos eles têm um comportamento animal bem característico, tá? E também é um animal de porte grande e muito o quê? Pesado. Tem que tomar cuidado no processo de disponibilização da sua alimentação. Essa imagem aí, deixa eu logo mostrar aqui o texto para que vocês possam acompanhar, mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, ó. Tá vendo essa foto? A disponibilidade, esse animal tem aí, né, na sua alimentação, volumosos, muito semelhante, né, à alimentação do gado bovino de leite e corte. Pode ser realizado por sistema intensivo, que chama tá vendo essa bacia, essa represinha aqui, ó? É muito importante ter isso para esses animais, para que eles possam refrescar pela grossa camada de pele. Tomar cuidado sobre os processos ambientais que nós falamos lá na aula, lembra? Desvio de rio dos braços, porque é um animal que ele precisa se
refrescar em lugares que tem bastante argilosos, fazer aquela camada de lama, de argila na pele, tá bom? Lembrando também dos processos de manutenção e sanidade animal. Condições ambientais, o Dex estava falando. Então, uma atividade aí da terceira questão. Apesar dos bubalinos serem dotados de marcantes rusticidades, porque o bubalino ele é bem rústico, ele não tem esse problema de ser muito susceptível a doenças. Claro que as características, né, de vacinação e características de doenças estão relacionadas muito ao processo dos manejos que são realizados com esses animais. E da naturalidade ou processos, né, refratariedade que determina agentes mórbidos. São animais que precisam de um manejo alimentar cuidadoso quanto à pastagem e à nutrição, por raças e por etapas de criação. Identifique cada uma delas e cada etapa que está referenciada no texto. Então, vou citar aí, ó, no texto. Que texto? São animais que precisam de manejo alimentar cuidadoso, pastagem, nutrição, raças e sistema de criação. Então, mantença, atividade, lactação, crescimento e gestação. Todas essas etapas estão referenciadas no texto, proporcionam o processo para a realização do quê? Da criação e também certificar se vai ser extensivo, intensivo ou semi-intensivo. E aqui na nossa última aula, para a revisão de recuperação, manejo e criação de bovino de corte. Dentro do manejo de bovino de corte, pessoal, nós temos aí, ó, produção, sistema de produção e criação. Então, o ciclo da pecuária, que nós vimos aqui, que tem 2,5 anos de crescimento aqui e aproximadamente 15 arrobas, temos um textinho aí, ó, durante a entre-safra bovina, como a elevação do preço, há um leve crescimento do produto em relação ao suíno e em relação também à carne. Aqui, vamos deixar claro um sistema. Tanto o sistema de bovino de leite quanto o sistema de bovino de corte, temos o sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. Principal, formações de pastagens. Outro, disponibilização de ração ou suplementação, que é muito utilizado no bovino de leite. Lembrando, vacinações. Tem que se realizar as vacinações desde os processos juvenis, como a gente fala de touro, boi, vaca, bezerro e novilha. Todos esses processos também estão ligados. Se você vai fazer a suplementação com volumoso, com silagem ou com feno. Todo esse processo de alimentação está relacionado com o produto, leite ou seus derivados, corte ou seus derivados. Não é relacionado ao processo de produção de quê, professor? O couro ou subprodutos, tá bom? Tá bom! Então vamos aqui para a nossa última atividade. Antes da nossa avaliação, a questão de número 4. A carne bovina traz vários benefícios para a saúde se for consumida de maneira certa. Esse alimento é muito rico em proteína e tem ainda outros nutrientes, como vitaminas do complexo B e sais minerais. O consumo de carne vermelha ajuda na saúde do alternativa. Alternativa A, fígado e sistema cardiovascular. Alternativa B, rins e sistema digestório. Alternativa C, estômago e sistema respiratório. Alternativa D, coração e sistema nervoso. E alternativa E, pâncreas e sistema linfático. Ai, meu Deus. A carne bovina traz vários benefícios para a saúde. Para a saúde, se for consumida de maneira correta. Esse alimento é muito rico em proteína. A carne é alimento de proteína. E tem ainda outros nutrientes, como vitamina B e sais minerais. O consumo de carne vermelha dá saúde, sistema nervoso e coração. Então, é porque, na verdade,
Podia estar coração e sistema cardíaco. Sistema cardíaco ou... Não, sistema cardíaco e sistema nervoso. Mas está coração, entendeu? Vamos lá, alternativa D. Alternativa D, sistema cardíaco ou coração. Que alguém pode verificar, professor, mas coração é sistema cardíaco. Entende? Sistema cardíaco e nervoso, acho que é isso. Ou coração, perfeito? Perfeito! Para mim, diretor, galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa revisão, tá? Da unidade para a recuperação. O que vai ser agora, professor? Agora, pessoal, o professor vai disponibilizar para vocês aí a avaliação parcial da recuperação para a unidade 2, tá bom? Uma boa avaliação para vocês. Respirem fundo aí, tá bom? Depois eu volto com outro assunto para vocês. Tchau, gente!